Fala pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio do nosso podcast Café e Propósito e hoje a gente está com um convidado ilustríssimo, mais que especial aí para torcida do Cruzeiro, para a torcida do PSG, para a torcida do Inter, né? E vários outros grandes clubes aí do Brasil. Diego Torlini, hoje a gente está com Ceará, né? Um baita atleta profissional, ex-atleta hoje, né? Mas uma vez atleta, sempre atleta, né? Ceará, é uma honra para a gente ter aqui. Para mim, sendo bem transparente, eu não sou cruzeirense, mas sou amante de futebol. Né? Eu acompanho futebol, eu assisto jogos, eu pesquiso sobre todos os clubes. E para mim, assim, como é que eu vou explicar? É muito mágico poder ver, através da realização de um sonho nosso, eu ter a oportunidade de me conectar com uma pessoa que há pouco tempo atrás eu estava vendo na TV. Eu estava vendo pessoas que eu gosto e amo sorrirem com seus feitos, né? Então, pra gente é uma honra te ter aqui. E para mim, de fato, é um prazer, tá? Ter uma pessoa assim com a gente e assim, isso vai muito ligado ao nosso propósito, que você é uma pessoa que compartilha nossos princípios também, nossos princípios cristãos, né? Além de ter uma trajetória de grande sucesso em várias áreas da vida, né? Não só profissional. E já para a gente começar com tudo, assim, tenho certeza que vai ser sensacional esse episódio. Eu vou aqui falar um pouco do nosso patrocinador, que tem nos honrado, que nos investir a semente em nós. É o Estúdio Zeli Souza, estúdio de beleza, que está ali no bairro Funcionários, na rua Santa Rita Durão, 854. Ali você encontra todo tipo de trabalho estético na área de cabelo, penteados, tem maquiagem, tem também unhas, é mais voltado para o público feminino. Então, você que tem aí, você quer se tornar cada vez mais bonita, mais bela, se cuidar, autoestima, vai lá no estúdio Zeli Souza, no bairro Funcionários, que ali é sensacional. A gente tem mais alguns outros patrocinadores, o Douglas apresenta aqui para nós. Bom, uma outra empresa que apoia o nosso projeto aqui é a SolarView. Se você tem interesse, né, em instalar uma usina fotovoltaica na sua residência, se você tem interesse em fazer uma manutenção, uma limpeza, fazer gestão da sua usina, né, ou do seu portfólio de usinas, acesse o site lá da SolarView, www.solarviewpro.com.br. Desde a instalação ao pós-venda e a manutenção, a SolarView pode te ajudar. Um outro patrocinador também nosso é a Minimal Club, que é um e-commerce de vendas de camisetas básicas de algodão egípcio. Você, né, que gosta de simplicidade na hora de se vestir, quero me pôr uma camisa preta, camisa branca, o prático, né? Você reduzir seu tempo de arrumação, a Minimal pode te ajudar. Tá? Você pode se tornar um assinante ou fazer a compra ali avulsa de um produto, experimentar. Vale a pena conferir, pessoal. Acesse o site lá, www.minimalclub.com.br. Obrigado, pessoal. Bom, Ceará, para a gente começar, como o Diego falou, para a gente é uma honra, não só a sua trajetória profissional, mas também você compartilha da nossa fé, né? Assim, só para te contar um pouco da história do podcast. O podcast, ele tem um propósito, né? Eu falo que ele nasceu primeiro do coração de Deus, para depois Deus imputar na gente o desejo de a gente começar, né? A gente começou no escritório da minha casa e hoje a gente está aqui no estúdio recebendo pessoas extremamente relevantes para nós. E nós cremos né, Diego, nós cremos que esse episódio, né, esse momento aqui, ele foi planejado por Deus. Eu tenho certeza absoluta que seu testemunho, sua trajetória, ela vai impactar milhares de pessoas. Se impactar uma, já fez diferença, mas eu tenho certeza que vão ser milhares. Tá? Então, nosso podcast fala de espiritualidade, negócios, carreira, business, tudo. Assim, a gente quer atingir todos os públicos, principalmente aqueles que creem em Deus, né? Levar a mensagem de Cristo. Isso. Que bom. E cara, a gente passa a palavra para você poder falar um pouco. Acho que te ouvir à vontade. Claro. Agradeço, né, pelo convite, né, Diego, Douglas aí. E deixar uma saudação muito especial para toda a galera que está nos acompanhando. Sobretudo para os cruzeirenses, né? A galera aí do azul e branco aí que de repente acompanhou
a minha trajetória no Cruzeiro, de repente a gente alcançando algum também colorado, algum parisian ou parisiense, né? Enfim, né? Então toda a galera que gosta do futebol e sobretudo, né, aos seres humanos que nos acompanham, né? As pessoas, né? Porque seja qual for a área, seja qual for o segmento, sempre tem um ser humano por trás e é o foco de Deus, é o ser humano, sim, né? Sim. Deus, ele não foca na profissão que a gente desenvolva, né? Que a gente tenha, mas ele foca no ser humano. Então, esse é o nosso desejo, é o nosso propósito, é que as pessoas sejam alcançadas, abençoadas e de alguma forma elas sejam edificadas aí pelo nosso bate-papo, pela nossa resenha, né? Com certeza. E cara, assim, a gente gosta muito, eu sei que você tem grandes experiências que você passou na sua vida, né? Grandes histórias, repletas de conquistas, e a gente gosta muito de conhecer, primeiro começar conhecendo, assim, a essência, o início de tudo, sabe? Quem era o Ceará, aonde nasceu, como era a vida do Ceará quando criança, como é que foi a sua trajetória ali, bem... Pois é. Marcos. Olha lá, isso aí, que legal, cara. Isso é bom porque por trás, né, de todo sucesso, de toda pessoa que de repente aparece, seja na mídia ou aparece com relevância, né, sempre tem a sua história ali. E é legal a gente conhecer esse trajeto, né, esse processo. E o Ceará, então, como foi dito pelo Douglas, né, antes de ser Ceará, ele é Marcos. Para a família Marquinhos, né, e eu nasci lá no sertão do Ceará, no Crato, no sertão do Ceará, 500 quilômetros de Fortaleza. Sou o mais novo de 8 filhos, né? Nós somos em 5 homens e 3 mulheres. Os meus pais, a dona Alvina e seu Josias, que nos tiveram. E me recordo que desde muito pequeno, agricultor como meus pais, trabalhávamos na roça, né? Na semeadura ali, plantando arroz, feijão e muitos legumes, né? Com o objetivo de colher e sustentar através dessa colheita, né? Então morávamos numa fazenda em onde nós éramos funcionários daquela fazenda e ali então foi o início de tudo, né? E devido a muitas dificuldades todos os anos, né? De não ter uma colheita esperada devido a pragas, né? Que tinha ali na nossa plantação, passávamos fome, necessidade. Muitas vezes comia farinha com açúcar, tomava água para aquilo dar uma sensação de saciedade, né? Inchar na barriga. Muitas vezes vi minha mãe chorando porque não tinha o que dar para os filhos e às vezes dava o pouco que tinha e ela chorava porque estava com fome. Então assim foi a infância do Marcos, né? Que eu me recordo até os 11 anos que eu morei lá nessa fazenda. E nós temos assim uma máxima lá no sertão que os pais, né, vão torcendo para que o filho cresça o quanto antes e vá para uma cidade grande trabalhar e obviamente, né, trabalhar, ganhar dinheiro e ajudar a família. E assim os meus irmãos mais velhos foram indo para São Paulo, né, com esse objetivo e foram ficando os mais novos. E em 91 a minha mãe, então, decidiu, né, sair daquele sofrimento e ir para São Paulo também, por uma tentativa de vida, né, da melhoria de vida, e assim nós fomos migrando para São Paulo. Chegando em São Paulo, fomos morar numa periferia, na favela, na Grande São Paulo, a cidade de Osasco. Então, fomos morar lá. E ali, então, foi o início de uma nova etapa em São Paulo, né, então... Foi ali que o Ceará começa a tomar espaço na vida do Marcos, né? Porque você é nordestino, chega em São Paulo e aí começa os amigos, colegas chamar, né? Pergunta de onde você é, você fala, pô, Ceará, e assim foi indo. E o Ceará foi tomando espaço então e aí eu fui para uma escolinha de futebol em São Paulo e o futebol também entrou na minha vida em São Paulo com 12 anos que eu começo a jogar futebol, né? E aí a escolinha era mais para passar o tempo e sair das más influências da periferia, né, das más companhias, a preocupação dos pais. E 2 anos que eu estava em São Paulo já eu vou para o Santos Futebol Clube fazer um teste, passo no teste, com 14 anos eu saio de casa e a partir daí eu começo a ser protagonista da minha história, né?
Então você não tem mais papai nem mamãe para lamentar ou chorar. Então você tem que agora assumir a responsabilidade dos seus atos, a consequência deles. E foi aí que tudo começou. Legal. Eu vejo que o futebol te obriga a amadurecer muito rápido, né? Exatamente, né? Na verdade, você passa algumas etapas, né? Você, de uma forma precoce, você acaba queimando algumas etapas, porque a alta performance do futebol, do esporte, né? Em geral, porque todos os esportes de alto rendimento, eles são precoces, né? Porque você precisa do seu vigor físico. E o vigor físico tem um ciclo, né? Tem um limite, né? Ainda que a tecnologia, a ciência tente repulsar o máximo, mas existe um ciclo ali, de fato, de alta performance. Por isso que é precoce. E sendo ele precoce, você tem que amadurecer o quanto antes para poder, de uma certa forma, assimilar toda a pressão, assimilar, né, tudo aquilo que está em torno, né, não somente do futebol, como do esporte em geral. Né? Entendi. E, cara, assim, no seu início ali, você gostava de jogar bola e tal, você via um talento ou você percebia que você tinha uma disposição diferenciada dos demais, até não só no meio do Santos, mas talvez uma brincadeira de rua, um futebol de rua, uma peladinha ali. Você via que você tinha uma capacidade além dos demais? Algum de vocês passava assim, pô, acho que eu posso ser jogador de futebol? Como é que é? Na verdade, eu não era talentoso, né? O talento puro, aquele cara que de repente tem facilidade, né? De dar um elástico, de pedalar, de fazer alguma gracinha com a pelota, né? Com a bola, mas eu sempre fui um jovem muito determinado, né? Muito determinado desde pequeno, né? Ter que trabalhar na roça e correr atrás do pão. Então sempre fui muito determinado. E eu ia brincar na rua, né? Na quadra das escolas lá em Osasco, nos finais de semana. E sempre procurava ali me determinar nas brincadeiras, né? Aperfeiçoando cada vez mais o domínio, os passes e assim por diante. Mas quando eu fui para o Santos e passei no teste, eu não me via capaz, tecnicamente, né? E não me via melhor do que os demais. Eu me via, obviamente, mais esforçado. E devido a essa insuficiência de talento, podemos dizer assim, era que cada vez mais eu precisava da minha determinação, da minha superação, da minha resiliência, né? E aí eu fui desenvolvendo este lado, de fato, mais humano, né? Mais do treinável, porque o ser humano é treinável, né? Então, mais do treinamento, do esforço no treinamento, do que propriamente o talento puro. Sim. Então, aí eu fui superando alguns talentosos no meio do caminho. Legal, cara. E interessante porque você já começa quebrando alguns paradigmas, porque muitas pessoas têm essa mentalidade de que você nasce com um talento, né, ou não. Só que assim, no esporte, acho que é mais forte. Ah não, o jogador de futebol já tem um talento, já tem um dom, já tem algo específico assim, mas você não. Como você diz, é claro que você mostra que você desenvolveu, você focou mais em desenvolver, né, em se esforçar, a sua determinação, o seu foco te fez se tornar quem você se tornou no esporte, né? E não o talento, ou o cara mais talentoso, né? Mas o cara mais esforçado. Pois é, porque assim, o futebol, ela tem, né, várias posições, né? No coletivo, dentro de campo, e cada posição ela exige um pouco mais de certas técnicas, certo desenvolvimento para você exercer essas posições, né? Então eu procurei desenvolver sempre aquilo que da minha posição, como lateral, desenvolver um pouquinho a questão física, né? Desenvolver um pouquinho mais o domínio, o passe, ou seja, conhecer bem ali o que era necessário para que um lateral fizesse dentro de campo e focar naquilo, né? Eu não focava em ser o talentoso como o número 10, porque muitas vezes tem gente que é isso, né? Pô, eu quero ser, né? Eu não consigo dar uma caneta igual o cara dá, eu não consigo dar um chapéu igual o outro, então eu não sou bom. Não, mas você é bom dentro da sua posição, ué. Eu não preciso ser bom igual o outro, eu preciso só ser bom naquilo que eu me proponho a fazer. Tá entendendo? Então, no que eu me proponho a fazer, exercer na minha função, eu tenho que ser o melhor. Aí sim.
né? Então eu não vou me comparar com o centroavante que faz gol, porque a função dele é fazer gol, né? Tu tá entendendo? Então às vezes acontece isso. E dentro disso eu comecei a desenvolver. Pô, eu sou um lateral, o que eu preciso fazer? Pô, eu preciso dominar bem. Eu preciso compor bem a linha de 4, a linha defensiva, né? Então a minha função primária é não deixar que o atacante, né, sobreponha sobre mim, né? Que ela vinha me driblar. Então eu preciso melhorar a marcação, eu preciso melhorar o cruzamento quando eu fui na frente, tu tá entendendo? Então foi algumas coisas que eu fui melhorando, fui treinando aquilo para que eu pudesse... na minha concorrência com outros laterais, eu pudesse ganhar essas concorrências. Bacana, sensacional. E assim, eu conheço um pouquinho dessa trajetória, mas tem um público nosso que não conhece. Não sei se você consegue dar uma resumida, até para não te estender muito, mas eu queria muito ouvir sua história, assim, um pouquinho da sua passagem pelos clubes, como o Ceará chegou no PSG. Pois é. A sua passagem extremamente marcante no Cruzeiro também. Na verdade, como eu disse, né, eu comecei no Santos ali com 14 anos, fui morar na concentração, então passei por todo aquele processo de formação, né, desde o sub-14 até o sub-20 pelo Santos Futebol Clube, né, etapas a etapas, né, e você pega treinadores diferentes, que têm visões diferentes, né, porque o futebol não é visto da mesma forma por todos os treinadores, cada treinador aprecia, né, de repente uma qualidade diferente, mas eu consegui ir rompendo, né, consegui romper essas etapas e me profissionalizei no Santos aos 18 anos e fui emprestado para o Gama, né, aos 18 anos, então o Gama foi meu primeiro clube profissional e já fui campeão brasiliense, né, com o Gama aos 18 anos de idade e depois do Gama jogo no Santos profissional também em 99, no Santos, depois continuo os empréstimos, sou emprestado para a Portuguesa Santista, em Santos para a terceira divisão e lá eu conheço o Muricy Ramalho, que foi um cara de suma importância, que Deus usou muito na minha vida, o Muricy. E depois da Portuguesa Santista eu vou para o São José, que é um time do interior de São Paulo, depois eu vou para o Santa Cruz em Recife, depois Botafogo de Ribeirão Preto, posteriormente o Coritiba, né? Depois São Caetano, Internacional de Porto Alegre, aí o Inter, onde eu considero que foi um divisor de águas na minha vida, né? Ali eu sou campeão da Libertadores, sou campeão mundial em cima do Barcelona em 2006, tendo a missão de marcar o Ronaldinho Gaúcho, o melhor jogador do mundo, né, naquela ocasião. Depois sou campeão da Recopa contra o Pachuca, do México, e com 27 anos me aparece o convite de Paris Saint-Germain, uma proposta para o PSG. E algo assim, um milagre de Deus, aos 27 anos ir para um grande centro europeu, é de fato um milagre. Então vou para o PSG e lá fico 5 anos no Paris Saint-Germain, até os 32 anos, jogando 200 jogos, né, com a camisa do PSG. Até aquele momento ali estava entre os 10 brasileiros que mais vestiu a camisa do PSG, depois obviamente com a nova era do PSG teve outros brasileiros, né, que ficaram mais tempo, e aos 32 anos volto para o Brasil para o Cruzeiro. Aí no Cruzeiro tenho 3 anos e meio, né, sendo bicampeão brasileiro, 13 e 14 pelo Cruzeiro, depois vou para o Coritiba novamente, Internacional, e termino minha trajetória no América em 2017, sendo campeão da Série B, né, aos 37 anos e meio, correndo 10,5 km por jogo. Então começo minha trajetória no Gama sendo campeão brasiliense, termino no América sendo campeão da Série B. Então uma trajetória de vencedor, entendendo que você precisa de um DNA de vencedor para você romper as barreiras e as concorrências, né? E fala mais sobre esse DNA, o que você... Você ter um DNA de vencedor é você não se contentar, né, com as perdas, não se contentar com a mediocridade, você não se contentar e ser como os demais, né? Legal. Então, quando você não se contenta em simplesmente, né, estar no meio da maioria, você precisa ir mais além. E para você ir mais além, né, existe um conjunto de ingredientes, um conjunto de ações, né, que você tem que exercer, né? Então, além dos seus esforços físicos, liado, né, a um pouco de talento que de repente você tem, uma predisposição para aquilo que está exercendo, você também precisa crer no impossível.
crer. Você já tinha, assim, você fala muito de Deus durante toda a sua trajetória, né? Quando você teve esse encontro com Deus? Você cresceu no lar cristão? No lar cristão, mas um cristianismo religioso. Né? Então, o start desse encontro com Jesus foi aos 18 anos, quando eu estava no Santos. Né? Então, aos 18 anos, eu tive um convite de participar de uma reunião, né, cristã, e ali, então, eu tive a percepção, os meus olhos se abriram, eu tive a percepção que eu precisava, de fato, de uma conexão maior com Deus, né? Através da pessoa de Jesus Cristo, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, né? Sim. Então, só existe esse caminho, e eu tinha aprendido dos meus pais que todos os caminhos levam a Deus, então você acaba, de uma certa forma, não tendo um foco nessa conexão com Deus. Então, através daquele momento, aos 18 anos, eu confesso Jesus como meu Salvador e Senhor, né? E busco uma conexão, né, íntima e contínua com Ele, né, na minha trajetória, sabe? Então, foi a partir daí que a fé, de fato, ela fez uma grande diferença na minha vida, né? E me tornou mais resiliente, me tornou mais confiante, né? Naquilo que eu poderia exercer ou desenvolver dentro da minha profissão. Bacana. Cara, e assim, o que você falou aí, né, em 2016, você enfrenta o Barcelona no Mundial de Clubes e você marcou o Ronaldinho. O Ronaldinho estava, em 2005, ganhou a Bola de Ouro, ou seja, o melhor jogador do mundo, né? Então você vem enfrentar com a missão de marcar o cara que era o melhor do mundo, né? O que passa na cabeça de um atleta que tem essa missão de marcar o melhor cara na atualidade, na alta performance, no topo do topo? O que passa na sua cabeça? O que passou na sua cabeça? Oportunidade, né? A vida é feita de oportunidades, né, cara? E quanto maior a barreira, maior a dificuldade, maior a projeção e maior a vitória, né? Então a gente tem que encarar a vida assim, né? Quanto maior a dificuldade, maior é o que você pode ter de benefício, ter de projeção, ultrapassando aquela dificuldade. Então, quando eu soube que eu teria essa missão de marcar o Ronaldinho Gaúcho, né? Eu falei, uma hora que oportunidade que eu vou ter, né? De poder jogar contra o maior jogador do mundo naquela ocasião, né? E obviamente que o ser humano coloca dúvida, né? A mente, ela coloca dúvida em algumas situações, mas a fé te traz confiança, né? E aí a minha confiança se deu com os meus joelhos dobrados. Deus, né? Me ajuda, né? Me ajuda. Eu preciso estar no ápice da minha performance, eu preciso estar emocionalmente forte, eu preciso estar psicologicamente forte e, sobretudo, fisicamente eu preciso estar no melhor dia, né? E aí, em uma dessas orações, na véspera do jogo, o Espírito Santo me levou na passagem de 1 Samuel, capítulo 17, que foi o confronto entre Davi e Golias. E aí, o Espírito Santo me mostra aquela passagem dizendo, o pequenino Davi, ele luta contra o gigante Golias e ele vence o gigante. E olha os benefícios que Davi teve. Benefício de não pagar mais impostos da sua casa, de casar com a filha do rei, né? E de ser aclamado por todo Israel, né, cara? Olha aí, quando você vence os seus gigantes da vida, olha os benefícios que estão por trás. Então, né, dizer para a galera que está nos assistindo, né, as dificuldades ou as barreiras são oportunidades de você, então, ser beneficiado e você ter a projeção que essas dificuldades te trazem, né? Então foi assim, aí isso me trouxe cada vez mais confiança. Davi creu em Deus, eu falei, eu estou preparado, né, para esse confronto, então eu não posso duvidar. E eu creio que Deus está comigo também nesse confronto. E nós fomos para a batalha, né? As estratégias humanas sempre são aquelas estratégias mais cruéis, né? Ou seja, no futebol, chega junto, né? Dá no meio do cara, né? Dá no tornozelo, tira o cara de jogo, né? Um cartãozinho amarelo, mas se você chegar bem, enfim, são estratégias, né?
Mas a gente não precisa disso, né? Nós precisamos, de fato, ser leais naquilo que a gente faz, ser íntegros, né? E saber que dessa maneira, com sabedoria, a gente consegue vencer os obstáculos. Então, eu fui estudar o meu oponente. E dentro dessa minha análise do meu oponente, eu vi, né, que ele tinha alguns pontos fracos também. Não era um cara totalmente perfeito, né, e imbatível. E que não era uma missão impossível, mas uma missão quase impossível. E nesse quase que eu me apeguei. É nesse quase impossível. Então, quase eu falei, pô, então tem uma brecha aí, né? E foi nessa brecha aí que eu falei assim, eu preciso então entrar nessa brecha e neutralizar o meu oponente. Impressionante. E você se recorda de algo assim, pô, aqui ele não é bom, nisso daqui você se recorda de algo assim? Sim, e o que ele não era bom? Ele não era bom em pegar a bola em profundidade, ele só pegava a bola no pé. Então, quando o cara só pega a bola no pé e ele precisa estar de frente para você, para te eliminar, então o que você tem que fazer? Pô, eu tenho que neutralizar o giro dele. E aí, quando ele não pede bola em profundidade, ele tem só uma estratégia. E a estratégia é essa que eu preciso neutralizar. Então é 2 metros de distância na trajetória da bola, eu preciso estar grudado nele. Uau. E aí ele não vai girar. Ele realmente joga com ela mais próxima. Exatamente. Então, poucas vezes ele teve o giro. E quando ele teve o giro, né, até ele girar em cima de mim uma vez ou outra, já tinha um segundo marcador, né, fazendo uma cobertura. E a gente... Então nós conseguimos neutralizar o Ronaldinho dessa forma. Impressionante. E como é que, olha só, é impressionante isso, né? Você vê isso por trás. Mas você parou, estudou, ou tem uma equipe por trás, olha só, que te apresenta os pontos fracos, no caso do Ronaldinho Gaúcho, ou você que assistiu os vídeos? Como é que é essa passagem aí no futebol, assim, no caso? Na verdade, o que acontece? O staff, né? A equipe... analista de jogos, de desempenho, né? Na nossa época, em 2006, não era tão atual como hoje. Hoje todos os clubes têm, né? Exatamente, tem uma equipe, o cara vai lá, filma, o cara vai lá, edita vídeo, mostra, né, os pontos fracos, ponto forte de cada jogador. Então eles mostravam mais o coletivo, né? Não a maneira geral. Pô, o Barcelona tem um espaço, né, entre as linhas aqui, né? O fulano é bom de cabeça, né? Então ele joga muito bola aérea, joga muito por dentro. Então mais nesse aspecto, né? Sim. Ele não vai destrinchando, esmiuçando as características de cada jogador. Até mesmo porque o Ronaldinho você nem precisa falar, né, cara? As características do cara. Nem precisava, porque era um cara que todo mundo sabia que era um mágico, né? Mas aí é responsabilidade de cada um individual de analisar, né, cara? O seu oponente. Né? Aquele que é um meia, aquele que é atacante, saber o seu defensor, como é que ele marca, qual que é o ponto fraco do defensor, se você der o tapa mais longo, você vai ultrapassar o cara, se você der o tapa mais curto, enfim, né? Sim. Então eu tive que analisar o Ronaldinho. Eu ia te perguntar, você ali na lateral, você tem algum cara assim que você fala, pô, esse cara aqui, eu me espelhei nele, eu aprendo com ele, eu quero chegar ali, que você enxergava assim como um cara para você modelar, assim? Sim, o Cafu, eu falo muito disso, né? O Cafu, esportivamente falando, foi minha inspiração dentro das 4 linhas, né? Nunca acompanhei ele extra-campo, não queria assim, me espelhar no extra-campo, mas sim na profissão, no profissional, né? Então, dentro de campo, eu sempre vi um cara muito determinado, muitas vezes limitado tecnicamente, mas um cara muito aplicado naquilo que ele fazia. Então já vi ele jogar, né? Quando eu estava na base ainda do Santos, eu acompanhava ele, São Paulo, depois Palmeiras, e depois no Milan também. Quando ele foi para o Milan, eu já estava já profissional também, né? Mas essa trajetória dele no Brasil foi me espelhando muito, né? Foi me inspirando, na verdade, sim, muito, né? Fantástico. Cara, assim, só voltando um pouco do Ronaldinho Gaúcho, que eu vejo o seguinte: como você focou no ponto fraco dele, né? Assim, você aproveitar o Ronaldinho Gaúcho. Agora não, você desconstrói o Ronaldinho Gaúcho. Eu tenho que focar no que ele tem de ruim, que eu vou marcar ali para que ele não tenha isso. Se eu marco o ponto forte dele ali e vou neutralizar, aí eu consigo eliminar as chances que ele tem. Porque se eu vou assim, é um cara maior do mundo, se eu coloco esse rótulo, eu acho que é algum, né? Eu coloco ele como um gigante, mas não. O que ele tem de ponto fraco? E eu foco naquilo, como você fez, né? E é o que você fazia também lá no início, como lateral.
você focava no que você tinha que desenvolver, É. né? Não desenvolver tudo, mas em poucas coisas que te fez, né, ser um grande jogador. Né? Então naquela jogada, naquele jogo, você focou em poucas coisas, mas que te fez ter êxito, né, e marcar o cara. É a questão da eficiência, né? Você ser eficiente naquilo que você faz, né? Entendeu? Às vezes, por exemplo, eu como marcador, né? Então eu tenho que dificultar o meu oponente, o atacante. E de que forma que eu dificulto ele? Colocando ele para a perna ruim, né? O lado ruim dele. Então se o cara é destro, eu tenho que dar um pouco mais de espaço para a esquerda, né? Para a esquerda. Então se ele vai... E ainda eu como lateral, eu coloco o cara para o fundo, para a profundidade. Se ele tem que me driblar, que ele drible para o fundo. Porque depois o que vai acontecer? Ele vai ter que fazer um bom cruzamento e os meus zagueiros que estão na área marcando têm que estar viajando para que um atacante venha e ainda consiga fazer o gol. Né? E ainda tem a possibilidade do meu goleiro ainda pegar uma bola, né, que o cruzamento venha pior. Agora, se eu sou driblado, né, ele trazendo a bola para dentro, um destro que traz para dentro, ele tem várias possibilidades. Ou ele chuta direto, ou ele faz uma tabela, ou ele dribla, que está do lado bom, confortável. Então, assim que eu vi o Ronaldinho dificilmente ele fazia um gol de esquerda. A maioria era cortando, saindo de fora para dentro e vindo cortando, e sempre chapada, né? Direita, aí no tabela. Aí ele cortava para dentro, fazia um bom lançamento, né? Para os atacantes, enfim. Para a esquerda, dificilmente ele fazia coisas boas com a esquerda. Entendi, impressionante, cara. E assim, claro que tem muitas glórias, muitas conquistas, mas teve um momento assim, muito difícil, cara, que você passou no futebol. Você pensou em desistir e tal? Desistir não, né? Desistir jamais. Agora, momentos difíceis, sim. Um deles foi quando eu havia me convertido e eu tinha uma ânsia muito grande de compartilhar esse amor que permeava o meu coração, o amor de Deus, né? E de compartilhar com os meus colegas. E aí, certo dia, eu fui surpreendido pelo presidente do Santos, que me convidou para ir na sua sala, no seu escritório. Eu fui lá, ele me indagou a respeito da minha fé, dizendo que ele não queria mais que eu fosse para a igreja e que não queria que eu falasse de Jesus para os meus colegas. E, em consequência, ele me mandaria embora se eu continuasse com a minha prática cristã. E aí eu tinha essa escolha, ou parar de ir para a igreja para permanecer no Santos, ou continuar aí na igreja, mas em outro lugar, né? Que não fosse no Santos. Então eu decidi naquele momento continuar indo na igreja, continuar minha aliança com Jesus, né? Mesmo que isso pudesse me custar o sonho de jogar futebol. E aí eu fui mandado embora naquela ocasião pelo presidente, né? Mas a minha fé continua intacta em Jesus, né? Porque uma porta pode se fechar, mas Deus é poderoso para abrir outras, né? Outras portas. Então, a partir daquele momento, eu fui embora para casa dos meus pais e os meus próprios pais falaram que eu não iria jogar mais para arrumar um emprego para mim, né? E eu cria que Deus ia abrir uma porta, né, para mim, né? Se ele tivesse um propósito de fato através do futebol, porque eu havia honrado ele com a minha decisão, né? E aí 2 meses depois foi onde abriu a porta no Gama, onde eu fui para o Gama. Então essa foi uma das etapas que de fato assim foi difícil, né? As pessoas achavam que não ia dar certo, mas eu não pensei em desistir, eu continuei crendo que Deus poderia abrir a porta, né? E teve outras etapas, por exemplo, eu fui em 2001 no Santa Cruz, né? Foi um ano difícil também no Santa Cruz de Recife. A gente foi rebaixado naquela ocasião para a Série B no Santa Cruz e dificuldade, sem receber salário, a torcida te xingando, você sozinho, eu ainda estava solteiro naquela ocasião, então longe dos pais, sozinho, então aquela dificuldade grande, né? Mas foram momentos difíceis de aprendizado, de experiência, né? Para que eu me tornasse um cara mais resiliente, né? E mais resistente aos momentos difíceis, mas desistir jamais. Eu não sei se foi o Ronaldinho, assim, a pessoa mais profissional, atleta mais difícil que você marcou, ou se teve algum outro cara que você falou, pô, esse aqui também foi difícil eu me preparar para poder. Na verdade, tem atletas que são mais difíceis por causa da questão psicológica, né, emocional, porque o pré-jogo que torna o seu oponente
maior ou menor, né? Então a gente faz a projeção daquilo que vai enfrentar. Então tem muita coisa aqui dentro da cabeça. É aquela velha expressão, né? Foi tempestade num copo d'água, né? Entendi. Entendeu? Então às vezes você dificulta ou facilita a sua vida conforme você projeta, o teu adversário ou o que você vai fazer, né? Então o Ronaldinho foi um desses difíceis por causa do seu nome, né? O cara é o gigante, o contexto, né? O melhor do mundo. Então obviamente que você acaba, de fato, se preocupando mais, né? Pô, preciso estar mais atento, preciso me preocupar com essa situação. Mas, na França mesmo, o Hazard, né? Hazard, que era exatamente, ele estava no Lille na época, muito difícil de marcar, né? Porque ele é baixinho, então muito rápido, né? Com as pernas firmes, né? Como um Messi, né? Baixinho assim, com mudança de direção muito rápida. É difícil marcar jogador assim. O próprio Benzema, né, que está no Real Madrid, quando ele estava surgindo no Lyon, enfrentei ele algumas vezes no Lyon, né? O Bernard aqui no Atlético, né, porque é um menino muito ágil, muito rápido, né? Então ele já tem uma versatilidade maior de jogadas, vem no pé, vai no fundo, então ele é mais ágil. Então são jogadores difíceis de fato de você marcar, né? Legal. Interessante. Conta, assim, se você puder compartilhar um pouco de como foi essa experiência do PSG. Hoje, vamos falar assim, está nos top 5, né, do mundo, né, de poderio financeiro, de elenco e tudo mais. Como que foi esse período lá na França, assim, para você? Um período muito desafiador, né? Primeiro, foi muito repentina a minha ida. Foi na última semana da janela de transferência. Então não deu tempo de me preparar assim, emocionalmente, né? A língua não consegui me preparar, então tive que ir muito cru, né? Então foi bem desafiador, mas foi assim um aprendizado muito grande de ter ficado 5 anos lá. Cometi algumas gafes, né? É normal, você chega num país com outra língua, né? Existem uns treinamentos muito didáticos na França, né? Com cores de elementos, de estacas, de cones, né? Então são treinamentos assim para reação rápida. E eu quebrei muito nesses treinamentos lá, então a galera tirava muito sarro de mim, né? Então a adaptação foi um pouquinho mais difícil, no entanto eu tive que encurtar esse processo, né? Me dedicando à língua, estudando, indo praticamente todos os dias para a aula, né? Fazendo curso, colocando um CD no carro, sempre ouvindo francês para poder encurtar esse processo, né? Da dificuldade, e consegui rapidamente me adaptar à língua, me adaptar à cultura, então consegui encurtar esse tempo de adaptação, né? E foi um período maravilhoso que eu jamais imaginaria, né? Então eu vejo como um grande presente de Deus na minha vida ter jogado 5 anos no PSG e até hoje ser respeitado no clube, né? Recentemente eu estive lá e assim, e a galera respeita, né? Me recebe super bem, então você deixa um legado. Legal. Né, num clube tão gigante como é o PSG, deixa um legado de ser reconhecido dentre grandes estrelas, né, ser reconhecido pela galera. Então isso é uma sensação muito boa, né, cara? Eu vi que você esteve com o Messi, com o Mbappé, com o Neymar, né, recentemente. Fui fazer uma visita lá pro pessoal, né, assistir uns jogos, né, e fazer o famoso network também, claro, né, cara, que é importante, claro. Né, e tem a questão de você poder também estar de volta, né, no clube, nesse novo momento do clube também, né, com grandes estrelas, e quem não é visto não é lembrado, então é importante você estar lá no meio da galera, né, só para vocês entenderem, né, vocês que vivem no meio aí, né, do business, do network, né, cara, a minha ida para lá me rendeu um negócio no Rio de Janeiro, né, que eles estão com um novo projeto no clube de beneficiar os melhores clientes, né, do parceiro que é o UOL, né, que é a rede de hotéis. Então eles vão fazer um evento no Rio,
E dentre tantos brasileiros que jogou lá no PSG, eu fui escolhido para estar nesse evento no Rio, né? Eu e o Nenê, que ainda joga no Vasco, então só nós dois que vamos participar de um evento com os maiores clientes do UOL, porque eu estava lá, né, nesse período. Então a importância de você, né, se relacionar e estar no meio. E na verdade nem era o meu objetivo, né? Meu foco foi outro, mas é aquilo que a gente estava falando em off, né, cara? Sim, mas se você está no lugar certo, com as pessoas certas, as oportunidades certas vão surgir, né, cara? Entendeu? E o que a gente mais investe, assim, né, até o nosso podcast, o que eu invisto muito na minha vida hoje é network, relacionamento da pessoa, servir, então, isso vale mais que dinheiro, cara. Vale mais. Aí se a pessoa está lá correndo atrás de grana, de dinheiro, mas você está ali junto com a galera pode surgir algo interessante na sua vida. Um aprendizado, né? Essa troca. Eu ia te perguntar, saindo do PSG, você teve a oportunidade de ir para algum outro clube europeu? Tive. Na verdade, quando eu rescindi meu contrato com o PSG, eu tinha mais um ano de contrato ainda, eu rescindi. Eu fiquei um ano só com o novo proprietário, né, o pessoal do Catar. Então eu vivi um pouquinho deles, o início nessa transição. E eu rescindi meu contrato e aí eu falei para minha família, vamos aproveitar um pouquinho, porque quando você está jogando não dá tempo de viajar muito, ainda mais eu que tinha também essa função, né, de evangelista, de estar ministrando na igreja, de aproveitar o tempo de folga para fazer reuniões na minha casa, que eu sempre fiz. Então a gente não tinha muito tempo. Aí nós viajamos para o sul da França, fomos para Mônaco, fomos para Nice, conhecer um pouquinho mais, aproveitar com a família. E surgiu a oportunidade de ir para o Mônaco também, né? Então a gente teve algumas conversas, mas não fluiu, né? A proposta não se concretizou. E aí apareceu uma proposta concreta do Saint-Étienne. Eu tive até a cidade, né? Conversamos com o presidente, diretor, enfim. E eles concretizaram uma proposta, fizeram uma proposta. No entanto, eu não me vi... não vi uma proposta tão atraente, né, naquela ocasião, né? Então, o futebol você tem que conciliar de fato o projeto do clube, obviamente com o seu rendimento também, o rendimento econômico, aquilo que você vai ganhar. E eu não me vi com essa possibilidade no Saint-Étienne. E aí surgiu a proposta do Cruzeiro, né? Tava entre Internacional, Cruzeiro e Santos. Eram os três clubes que têm essas possibilidades. O Inter era uma promessa minha de voltar para o Brasil e voltar para o Inter, mas aí o vice-presidente já tinha feito um pré-contrato com outro lateral, né? E aí o Santos, o dinheiro era só para Neymar na época, né? Então em 2012 era só Neymar que ganhava, os outros tinham que ir na rebaba, né? E eu falei pro Muricy, não posso me dar o privilégio ainda de jogar por amor, né, cara? Eu preciso ganhar, que eu tenho uns baby aqui para alimentar, né? E ter um futuro pela frente também. E aí o Cruzeiro apareceu e o Cruzeiro acabou levando, né, cara? Então foi uma decisão, assim, não somente pelo recurso, mas uma decisão também por uma boa estrutura. O Cruzeiro é um clube muito bem estruturado. O Tinga, que estava no Cruzeiro, né, me ligou, já tinha jogado com ele. Então ele foi uma peça importante para que eu escolhesse o Cruzeiro, né, e não insistisse em outras negociações. Entendeu? Foi um dos fatores decisivos para você, né? Você veio com um projeto vencedor. Porque o Tinga, ele conhecia o clube, já estava, ele falou, Ceará, aqui o clube é muito bem estruturado, né? O salário está em dia, os caras pagam direitinho, tudo, né, na CLT, porque existem muitos clubes que têm a questão, né, do direito de imagem, você abre uma empresa, só que você não tem os direitos trabalhistas no direito de imagem, né, cara? Sim. E aí eles colocam a menor parte na CLT para você ter o clube pagar menos encargo, né? Sim. Entendeu? E o Cruzeiro é tudo pela CLT, né? Não tinha questão de... Então aí você também vê, um clube bem estruturado. Quando paga tudo pela CLT é porque é um clube que é comprometido, entendeu? Com o seu profissional. E aí foi uma das coisas também que me atraiu, foi a estrutura do Cruzeiro. E deu tão certo, né, a parceria, que mesmo após, né, você encerrar a carreira como atleta, você tem um vínculo muito forte com a torcida, né? Criou-se aí algo muito forte, tanto é que também, talvez não sei, mas isso também influenciou de você permanecer morando em Belo Horizonte também?
Certamente, certamente. A maneira, né, que a minha história foi construída com o Cruzeiro, né, me motivou a permanecer em Belo Horizonte, né, a estar mais próximo do clube, né, a de fato ter um carinho muito especial pelo Cruzeiro, ainda que eu tenha vivenciado, né, histórias vencedoras, ciclos vencedores em outros clubes. Mas o Cruzeiro é esse clube assim de uma história mais recente e de um carinho assim muito mais vivo, né? Mais presente que eu tenho pelo Cruzeiro, e hoje eu tenho dito para a galera que eu sou cruzeirense, né? Eu sou cruzeirense mesmo, gosto, eu torço, vou ao estádio, grito, né? E canto as músicas em Miranda. Eu sou um torcedor, né? Um torcedor cruzeirense, talvez com uma visão diferente, né, por ter estado lá dentro, então eu tenho uma visão diferente do torcedor, que é simplesmente a paixão, né, então eu consigo conciliar paixão e razão, né, analisar o jogo e colocar um pouquinho de emoção também nessa análise. Bacana. Né? E assim, o Cruzeiro agora ele tá na melhor fase, né, do que vem acontecendo, tá melhorando agora, né, mas quando ela passa essa dificuldade aí, né, Série B, vários... embaixo da tabela. Você, como tinha essa questão do torcedor, mas também teve o lado do jogador, te dava um desejo, pô, se eu estivesse ali, a vontade de fazer diferença, vem isso. O que acontece? Então eu vejo o futebol hoje como aquilo que nós vemos dentro de campo é uma porcentagem daquilo que acontece nos bastidores, né? Dentro, vamos dizer assim, no extra-campo. Então, eu sempre via, os bastidores do Cruzeiro não tá legal, né? Tá acontecendo algumas coisas no vestiário, alguma coisa, né, dentro do clube que está refletindo nas quatro linhas. E é justamente isso, a má gestão, né? Uma gestão ruim. Sim. Influencia, né, uma equipe toda, né, um grupo inteiro, e aí o resultado final, infelizmente, é ruim também, né? Então, a minha contribuição no futebol sempre foi nessas etapas, não somente dentro de campo. Porque dentro de campo eu era mais um, podemos dizer assim, dentro de um coletivo, né? Era vamos dizer assim, uma peça dentro de uma engrenagem que ajudava. Mas é importante o papel dentro do vestiário também, né? Você ser de fato alguém relevante no vestiário, nos bastidores do futebol, né? Com seu testemunho, com seu profissionalismo, inspirando outras pessoas, influenciando outras pessoas, né? Ou seja, puxando outras pessoas na mesma vibe. Pô, a direção é essa, então vamos junto, né? A gente precisa ter esse foco. Ter essa liderança. Então essa liderança é de suma importância. Então é aí que eu me vejo, dentro de um contexto geral, eu me via, poderia estar ajudando o Cruzeiro. Legal. E eu vejo que acontece muito isso no futebol. Exemplo, uma partida o time tem que ganhar, tem que vencer, mas começa perdendo. O time parece estar desligado no jogo, está tomando gol, vai para o intervalo e parece que volta um outro time. Aí busca o resultado e consegue. Já aconteceu com você jogando e se já aconteceu, o que aconteceu lá dentro do vestiário que mudou a mentalidade dos jogadores e entraram como se fosse uma outra equipe? Eu tenho um exemplo muito clássico, que é um jogo contra o Criciúma. Isso em 2014, um jogo contra o Criciúma. Nós terminamos o primeiro tempo perdendo de 1-0 no Mineirão, perdendo de 1-0. Cruzeiro e Criciúma. Isso, Cruzeiro e Criciúma. E aí nós entramos no vestiário e eu esperei, né, obviamente o Marcelo Oliveira dar as considerações dele, a palestra dele, e depois eu cheguei nos jogadores, fui em um, fui falando, vamos apagar os 45 minutos do primeiro tempo. Isso não somos nós, não é você, não era você que estava dentro de campo, você pode mais, você pode mais, né? Então apaga esses 45 minutos e nós temos 45 minutos para mostrar quem de fato nós somos. E nós somos o atual campeão brasileiro. Nós somos o time que já vencemos tantas etapas. Então nós podemos voltar lá e 45 minutos para nós darmos a volta por cima. Então fui em vários jogadores com o mesmo discurso, né? Mostrando para ele. Segundo tempo ganhamos 3-1, né? Vencemos 3-1 o jogo, né? Aí o próprio Alexandre Matos, que ouviu e viu eu falando algumas coisas, depois ele deu a entrevista e falou assim, esse jogo a gente tem que colocar na conta do Ceará.
porque foi ele que fez com que a equipe virasse o jogo. Que legal. Porque assim, olha só, porque às vezes eles esqueceram quem eles eram, né, jogador? De alguma forma, esqueceu a glória, as vitórias, e você relembrar, né? Fazendo paralelo com o que você falou de Davi tava antes de chegar o gigante, tava tendo pequenas vitórias, né, matando ali os predadores, estavam ali, né, podendo pegar os leões, né, estavam ali. Então, você olhar para trás, espera aí. Olha o nosso time, olha o nosso potencial. Nós somos o atual campeão brasileiro. Exato. E de alguma forma, eles esqueceram disso. E você chega e relembra quem eles de fato são, né? O que eles conquistaram. Aí volta essa garra, né? É interessante, porque às vezes um tropeço nas nossas vidas, isso é alto rendimento, né? Isso. Mas na vida assim, comum acontece isso. Às vezes você está num momento que você errou, que você tropeçou e você deixa isso ofuscar o seu futuro. Fica preso naquilo, não consegue de fato enxergar a vitória. Exatamente. É necessário, assim, tem um poder da palavra também, né, cara? Porque quando muitas vezes você está dentro de campo e daqui a pouco algumas coisas não dão certo, você começa a perder um jogo, né, por causa de um mérito do seu adversário, nem sempre a torcida vai te apoiar. Muitas vezes a torcida vai vaiar, vai começar a vaiar, vai começar a criticar, né? Então essas críticas, essas vaias, elas têm um peso muito grande, né? Sim. No emocional do jogador, e cada um reage de uma forma. Sim. Tem alguns que são mais preparados, né? E dizem assim, não, isso aí não vai me abalar, vou continuar, né, desenvolvendo o meu trabalho. Mas tem outros que se abalam. E como é um coletivo, né, se de repente um ou outro se abala, né, o coletivo já fica muito pesado, fica difícil de você desenvolver o potencial máximo da sua equipe. Né? Então é isso que acontece. Então a palavra no vestiário, ou a palavra dentro de campo mesmo, ela é de suma importância para você, né, trazer o cara para o jogo novamente, colocar o cara, né, no seu rendimento máximo e dar esse apoio, esse suporte, né? E os mais experientes, os jogadores mais experientes, mais velhos, que tem essa missão, essa função, né, de trazer a galera, né, de volta e colocar eles na ativa de novo, né, cara? Entendi. Mentalidade faz diferença, né? Mentalidade faz a diferença. Que a gente tem é o Cristiano Ronaldo, É, né? exatamente. Né? 37 anos, alta performance. Eu acho que ele só não está melhor ranqueado porque eu acho que ele não se encontra num elenco que potencializa ele. Que o ajude, né? Eu acho que ele fez uma má escolha. Na verdade, sim. Foi a melhor escolha no sentido de término de carreira, né? Mas eu acho que ele não imaginava que, coletivamente, ele não conseguiria atingir o objetivo que ele tanto esperava. Esse é um exemplo de que a mentalidade, a dedicação e o esforço pode te levar a um nível extremamente fora da curva, né? Exatamente. A maneira que você senta, Ceará, traz pra gente o conceito da disciplina. Você acredita? Desde que você entrou aqui, eu falei, cara, que disciplina. É no andar, no caminhar, no falar. É extremamente o atleta, né? Que assim, não sei como é que é hoje a sua rotina. Você faz atividade física. Como é que é o pós-futebol? Isso que eu ia perguntar. Como é que é o pós-futebol, cara? Pois é, cara. É um desafio diário, né? E contínuo, porque eu sou ser humano como os demais, né? E obviamente que a mentalidade, a experiência que a gente vai vivendo vai nos dando mais projeção e mais confiança, né, nos novos desafios da vida, né, os novos ciclos que vão se iniciando. Agora, falando da questão, vamos dizer assim, profissional, o atleta, né, eu continuo me cuidando, né, não obviamente como antes, né, mas continuo me cuidando e faço exercício periodicamente, né? Tem um projeto Amigos do Ceará onde a gente faz jogos beneficentes, né? E aí nesses jogos, obviamente, que a gente tem que estar bem, né? Para ter um mínimo de rendimento aceitável, porque a galera vai lá assistir, porque a imagem dele está o Ceará ainda de alta performance, mas pelo menos você tem que estar num nível considerável, né? Então é necessário estar se cuidando, alimentação, indo na academia de vez em quando, né? Não dá para ir todos os dias devido aos projetos também que eu tenho, mas sempre que possível estou lá na academia e procurando muitas vezes manter a mesma forma que antes, né? Legal. Conta pra gente assim, o que você está fazendo hoje? Você foi empreender? Você investiu? Que é muito importante porque eu acho que o pessoal enxerga a trajetória profissional, mas esse pós é extremamente
assim, relevante pro atleta, né? Porque não é só... Tem a dificuldade para você chegar lá no ápice do futebol. Sim. Você vive aquele time que é fantástico em vários sentidos, mas tem um pós também. Porque você é um cara jovem. Né? Então... pois é, quando às vezes a gente fala assim, pô, aposentei, o cara, pô, aposentei. A gente tem aquela visão, né, do aposentado velhinho, né? Sozinho lá, né? Na rede. O velhinho na rede, né? É verdade. Cabelinho branco. Exatamente. Pô, me aposentei aos 37 anos. Comecei a trabalhar com quantos anos, né? No berço? Comecei a trabalhar no berço, com 37 anos já aposentou, né? Mas é isso, o futebol, né? É muito precoce, mas eu me preparei para isso, né? Eu me preparei para o pós-carreira, né? Então, aos 31 anos eu estava já me preparando para o pós, né? Eu lembro que o meu empresário, que nós trabalhamos juntos ali durante 18 anos, eu comecei com 20 anos, então, ou seja, eu entrei no Santos sem empresário, fiz toda a minha formação sem nenhum empresário, né? Sem nenhum apoio externo, e aos 20 anos, então, que eu fui ter empresário. E trabalhei com o mesmo toda a minha trajetória. E eu lembro que ele foi me visitar na França, estava no PSG, e aí eu tive um start assim e falei, brother, vamos bater um papo. Aí conversamos, como é que tá a empresa, tal, não sei o quê. Pô, então eu tô mais focado em você, tem mais um outro jogador ali, tal. E eu falei, brother, eu vou encerrar, daqui a pouco eu tô encerrando, você precisa movimentar a tua empresa, né, cara? E aí eu propus para ele, vamos fazer uma sociedade, né? Eu quero ser sócio, porque pós-carreira eu quero ser um intermediador de atleta, um agente, não quero ser treinador, não quero ser diretor, eu quero ser um agente, eu quero ajudar os meninos, né, a se prepararem, né, psicologicamente, emocionalmente para o futebol. Então nós fizemos uma sociedade ali, com 31 anos já estava pensando no meu pós-carreira, aí comecei a investir na empresa dele, para que a gente pudesse captar mais atletas, né, e ter um portfólio assim, mais robusto. E então a partir dali eu comecei a me preparar. Mesmo quando eu vim para o Cruzeiro, eu já estava já com essa mentalidade do pós-carreira também, já pensando no pós. E quando eu parei de jogar, né, eu fui morar na França justamente para desenvolver já. Ah, legal. Então eu parei em janeiro para fevereiro de 2018, eu coloquei na minha cabeça que ia encerrar. E março para abril já fui para a França já para desenvolver esse pós-carreira, né? A minha conexão com o PSG, minha conexão com outros times franceses, né? Que é a língua que eu dominava, então eu falei, eu preciso ir para onde eu tenho influência e onde eu domino, né, cara? Então ainda tenho relevância. Então fui para lá, isso era a minha projeção pós-carreira. Morar na França, desenvolver minha função como agente e vou levar minha família para lá, né, cara? E viver de fato na França e ficar entre lá, França e Brasil, né? Então essa era a minha visão, né? Mas infelizmente em 2019 a minha esposa foi fazer uma cirurgia estética e ela teve complicações, embolia pulmonar, embolia cerebral e veio a óbito em 2019. Então isso me forçou a mudar os meus planos. Porque a vida na Europa é uma vida também cara. Então você ir como ex-atleta é diferente de você ir como atleta. Como atleta você tem todo um amparo do clube, você tem a casa que os caras te dão, tem o carro que os caras te dão, ou seja, tem todo um amparo. O pós-carreira você tem que bancar tudo. Sim. Agora é tudo do teu bolso. Eu falei, a vida na Europa é cara. E de uma certa forma os meus filhos, uma formação lá vai custar um pouco mais caro que o Brasil. O Brasil tem mais possibilidades também de network do que propriamente na Europa. E aí voltei para o Brasil e permaneci por aqui, né, com os meus filhos, focado na educação deles, na evolução dos meus filhos, né? E aí fui desenvolvendo, né, essa minha função mais de uma forma de bastidores, né? Então foi mudando o foco. E aí nós estamos agora com um novo projeto, um desafio muito grande, que é a questão política, né? Então estou migrando agora, né, para a política pública, e aí nós estamos assim fortalecendo esse projeto, né, para deputado federal, e estamos aí entendendo que
assim, um projeto de Deus na nossa vida e que nós estamos encarando com muita seriedade, né? Como sempre encarei tudo que eu fiz na minha vida, né, cara? Sim, que bacana, cara, que legal. E tudo isso, imagino que depende da esposa, foi um momento bastante difícil na sua vida, né, cara? Foi difícil, eu tive que parar um pouquinho de pensar em mim, né, cara? Eu, pô, vou sair o Ceará, o Marcos tem que sair de cena e agora tem que entrar os meus filhos, né, cara? Eu ia perguntar pra você o que é família pro Ceará, pro Marcos, né? O que é família? Cara, é o essencial. É essencial, é a base, né? Sim. É a base de tudo. Então, se você quer construir qualquer coisa na sua vida, você tem que ter o alicerce que é a família. E aí, assim, eu tive que ser um escudo para os meus filhos, né? Depois da perda da minha esposa. Eu fiquei um pouquinho desorientado também, confesso, né? Que eu fiquei assim meio perdido. O que fazer agora, né, cara? O que fazer, né? Eu tive que dar vamos dizer assim, uma pausa, né, no ministério, né, ministrações, né, convites, e focar mesmo nos meus filhos. Agora eu preciso protegê-los, né? Porque a minha esposa, assim, era uma guerreira, uma mulher, assim, multifunções, né? Uma mulher que, ela cuidava das crianças com o maior amor, né? Com o maior carinho, né? Tava sempre presente, leva para cá, para acolá, né? Tinha ministério na igreja, né? Cantava, né? Dançava, ou seja, uma mulher assim que vivia, tinha escrito livros, fazia atividade na academia, fazia circo, fazia um monte de coisa, né? Então era uma mulher que a casa, assim, o andamento era ela, né, cara? Fazia tudo, né? Então eu fiquei assim, desnorteado. Falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer sem a minha esposa, né? Então foi um período difícil, um período bem doloroso. Aí eu tive que ser o escudo dos meus filhos ali para poder dar esse amparo para eles. E mesmo em tudo isso eu fui muito grato a Deus porque eu pude estar presente, né? Eu pude ter esse privilégio de estar presente na vida dos meus filhos, né? Porque eu não exercia mais a minha profissão como jogador, né? Não tinha um trabalho fixo que me exigisse, né, a permanência, o estado em algum trabalho. Então eu pude estar de corpo e alma 100% para os meus filhos, né? Então, de alguma forma, né, até Deus cuidou de tudo, né, cara? Assim, Deus cuidou de tudo. Foi assim, no tempo, de fato, pô, se tem que acontecer uma tragédia, então Deus falou assim, pô, deixa eu, né, fazer no tempo certo, no tempo que vai ser menos doloroso, no tempo que, né, que a família vai poder estar mais junta ali para poder passar por esse período, né? Então eu vi dessa maneira, sabe? Deus amenizando, né, o sofrimento, tanto meu quanto dos meus filhos, a gente estando juntos e nos unindo, né? Ainda mais assim, você que trabalhava com uma profissão que era alta performance emocional, como você pegava muito, né? Um baque assim na vida de uma pessoa, né? Já como você disse, já é muito forte. Imagina quando você tem que entregar muito resultado, né? Então assim, muito pior. Né? Pois é, e eu continuo crendo, né? Dentro das experiências, e continuo dizendo para as pessoas, né? Deus cuida dos seus, né? Deus cuida dos seus filhos, né? Deus cuida das suas filhas, né? E dentro desse cuidado de Deus, obviamente que Ele não vai impedir que as experiências difíceis ou dificultosas aconteçam na nossa vida, porque é mister que isso aconteça para que haja um crescimento, haja experiência, né? Eu não posso ficar aqui só contando a experiência de outros, eu tenho que contar as minhas experiências. E para que eu tenha as experiências, eu preciso viver, eu preciso passar por elas. Verdade. Tu tá entendendo? Sim. Então, ficar vivendo de experiência dos outros, você vive uma vida teórica. Você tem que viver vida prática. Né? Sim, vida prática. Cara, eu vejo que tudo que você passou, toda a sua trajetória, e essa perda também te fez amadurecer, te fez desenvolver outras habilidades na vida. E a sua história, dá pra ver que você é um cara muito ligado ao servir, né, ao doar, a entregar a sua vida de fato para fazer que a vida de outras pessoas possam ser diferentes também, levar o que você acredita, né, levar o Evangelho, Cristo também. E eu vejo que isso tudo vai contribuir agora para a sua nova missão, no ramo aí, na política agora. Então, tudo isso vai agregar o seu serviço, a sua liderança, o que você já entregou, o que você tem de resultado, de experiência na vida. Então, assim, e hoje, qual que é a sua perspectiva hoje com a política? O que você hoje espera? Quando você exerce um cargo público, né, eu vejo que um dos, vamos dizer assim, dos ingredientes, né,
dos adjetivos que a gente tem que ter, que o ser humano tem que ter, é justamente o amor ao próximo, né, cara? E você exercer um cargo público de representatividade, né, sem você ter empatia, sem você ter, né, amor para com as pessoas, dificilmente você vai ser íntegro, honesto e vai servir da maneira que deveria, né? Então, eu vejo dessa maneira. Se nós temos muitos representantes públicos que não têm uma conexão com Deus, dificilmente ela vai servir a população. Sim. Ela vai pensar primeiro em si, no seu umbigo, no seu auto-benefício, e as migalhas ela vai dar para o povo. Sim. Sim. Né? Então, eu falo que o futebol, para mim, foi uma faculdade para o pós-graduação que vai ser a política. Sim. Né? Então, o futebol me preparou, me dando notoriedade, me dando fama, me dando recurso e me ensinou a lidar com isso tudo. Sim. A continuar sendo o pai, a continuar sendo o esposo, o cidadão, né? E muitas vezes eu só lembrava que eu era jogador quando alguém me abordava no shopping. Pô, Ceará, tira uma foto. Eu falei, pô, cara, eu sou jogador. Porque ali eu estava sendo pai, estava sendo esposo, né? Passeando com a minha família. Então eu não estava ali como jogador, estava ali exercendo a minha função, né? Porque a profissão que a gente exerce, antes dela tem um ser humano ali por trás, né? Que tem as suas responsabilidades. Então eu fui esse cara. E é isso que eu quero ser na política, né? A mesma pessoa que eu era no futebol, né? Que tem a representatividade de uma nação, de um público que ia lá para torcer e ficar naquela expectativa, e eu sempre me doando o máximo. Então eu quero me doar o máximo na política para representar, né, uma população inteira e ser um representante, sobretudo, do reino dentro da política. Legal. Porque eu vejo muito importante ter pessoas de princípios, de valores na política, sabe? Ainda mais nesse momento de tantas coisas que acontecem, tantas inversão de valores. Então eu vejo muito importante ter pessoas assim como você, que está comprometida com a mudança de verdade e também com o servir. Você não vai olhar só para o que vai cair na sua conta, ou status, ou qualquer coisa do tipo, mas de verdade e servir primeiro, né? Maior que serve. E claro que quando você serve com excelência, as demais coisas vão vir, né? Sim. As demais coisas vão ser acrescentadas também. Então, assim, eu gosto de ver pessoas assim como você, de princípios da política, e apoio isso também, sabe? Eu lembro que lá na França, né, a gente, mesmo estando jogador, né, do PSG, talvez o maior clube francês, era o maior clube francês, eu fazia as reuniões às quinta-feiras. E eu morava eu sempre gostei de tranquilidade, sossego, então eu morava mais afastado, não morava em Paris, eu morava num vilarejo, né, que ficava a uns 20 quilômetros de Paris. Então o acesso não era tão simples para ir para minha casa. E aí muitas pessoas vinham de trem, né, e o trem ficava na cidade de Saint-Germain, que é onde tem um centro de treinamento PSG, e eu ia buscar as pessoas na estação de trem com o meu carro, para que elas viessem até a reunião em casa. E depois da reunião eu servia para as pessoas, né, lanche, e chegou um certo momento que eu contratei um buffet para jantar mesmo, dar janta para as pessoas. Legal, cara. Então vinha 40, 50 pessoas na minha casa. E brasileiro só? Não, francês, brasileiro, africano, tudo quanto é nação, né, portugueses, vinha todos na minha casa. E eu contratei um buffet, então esse buffet, assim, o cara vinha, trazia comida mesmo e o pessoal jantava mesmo, né? Sim, sim. Cheguei a reunir 200 pessoas na minha casa. E o pessoal jantava mesmo e ficava lá. E eu depois ainda orava pelas pessoas, às vezes estava tão cansado que eu nem sabia se eu falava em francês, se falava em português. Você juntava os dois? Juntava tudo, né? Aí para disfarçar eu falava em língua, enfim, né? Então, a minha casa, de fato, sempre foi uma extensão da igreja, né, cara? Então, a gente fazia acampamento, né? Sim, em casa, a gente tinha um jardim grande, então a gente trazia, né, os jovens, ficavam um final de semana acampado, eles traziam as barracas, né? Os europeus têm muito isso, né, de fazer acampamento. O movimento, né? Então, nós fazíamos, eu fiz batismo no quintal de casa, no jardim, né? Comprei uma piscina inflável, né, e batizei uma galera lá em casa. Você lá. Mesmo que ministrava? Isso, eu mesmo que ministrei o batismo. E esse batismo foi legal porque
teve o jornal Parisien, que é o maior jornal impresso da França, que um jornalista veio por curiosidade para ver o que ia acontecer, né? E aí ela acompanhou e depois saiu, publicou no jornal, né? Marcos Serra, que é jogador do PSG, ele também é pastor e batiza fiéis, né, na sua casa. Então isso foi muito massa, né? Assim, muito top, né, cara? E então a gente sempre tem essa visão, antes de sair do Inter, as reuniões em casa, né? Nasceu uma igreja na minha casa. Então fui para o PSG deixando uma igreja plantada, né, no bairro Paternão, a igreja batista, né, oriundas das reuniões na minha casa, né? Sim, se tornou de fato. Uma igreja. Então eu deixei na mão de um pastor, falei, pastor, eu estou saindo, vamos abrir uma igreja, eu vou abrir uma igreja, o senhor fica cuidando das ovelhas que vêm em casa para não deixar desamparado. E durante um ano eu te dou todo o subsídio, pago o aluguel. Eu montei toda a igreja mesmo, comprei os equipamentos, montei e deixei na igreja batista do bairro Paternão. E essa igreja tem outras missões hoje lá em Porto Alegre, né? Cresceu muito a igreja lá. E aí eu saí de Porto Alegre e fui impactar a França, né? Olha, crescer e contribuir. Eu acho que é fantástico isso, porque eu ia te perguntar, pô, Ceará, o que você enxerga como seu propósito? Mas, nitidamente, durante toda a sua fala aqui, eu pude perceber o quanto Deus te levantou para simplesmente ser servo dele em todos esses ambientes que você estava inserido. Quando você escolheu não negar sua fé para continuar servindo a Deus. Né? E, cara, não teve um momento aqui da nossa conversa que você não citou o nome dele. Hoje, engraçado, numa oração mais cedo, né, e tal, na pausa, eu estava assim, Deus... falando com Deus, falei, Deus, o Senhor sabe o que eu quero, mas não é a minha vontade que prevalece, é a sua. Então me alinha com as suas ações, escolhas, e faz com que eu de fato execute aquilo que o Senhor quer que eu execute. Cara, muito forte. E uma coisa interessante que eu tenho ressaltado para o pessoal é que Deus, ele usa os disponíveis, né, cara? Ele não usa simplesmente os mais preparados, ele usa aqueles que estão disponíveis. E o estar disponível para Deus é simplesmente aproveitar as ocasiões, né? É não achar que existe uma ocasião certa para Deus te usar. Toda ocasião é ocasião para ser usado por Deus, né? Sim. Toda ocasião. Recentemente, só um exemplo, recentemente a gente foi para São João del Rei e quando a gente estava indo, na nossa mente a gente estava indo pela 040 para poder chegar ali por Congonhas. Só que antes de pegar o anel, eu joguei no GPS, vamos ver se tem trânsito, não sei o que, aquele negócio. E o GPS nos levou para o outro caminho, levou em direção a São Paulo e saí lá por Oliveira para ir para São João del Rei. Era um pouquinho mais longe, mas estava dando mais rápido. Eu falei, então vamos por aqui, e fomos. E aí, de repente, a gente estava com fome, era de manhã, paramos em São Tiago, que é uma cidade antes, ali próxima. Paramos lá no comércio e achávamos que era simplesmente mais uma parada para tomar um café. E de repente a gente começa a conversar com a atendente, o menino Fábio que está com a gente fala bastante, então começou a conversar, tal, conversa vai, conversa vem, falou que eu era pré-candidato a deputado. E aí ela perguntou, e quais são as suas defesas, suas propostas? Eu comecei a falar sobre família, a importância da família na sociedade. E ela começou a lacrimejar. E nisso que ela lacrimejava, eu perguntei, o que está acontecendo? Ela falou, não, é que eu perdi um bebê no meu ventre, já é o segundo, né, que eu tento e não consigo. Ou seja, aquilo o Espírito Santo falou comigo, ora por ela, né? E aí eu perguntei para ela, eu posso orar por você? Ela falou, pode. E aí eu tirei ela fora do balcão ali, vim, eu, o Fábio e o Maneco, nós três que estávamos juntos, fomos orar por ela. E Amara é o nome da menina. Então nós oramos com ela, falei sobre o poder de Deus e ela começou a chorar. E eu chorei também, né? Chorei junto com ela porque eu vi que o Espírito Santo estava movendo aquele ambiente, né? Então choramos juntos ali e declarei na vida dela que Deus tinha um propósito na vida dela, que nós não estávamos ali por acaso. E ela disse, hoje eu só levantei da cama porque eu tinha que trabalhar e eu preciso desse trabalho.
porque eu não tinha força nenhuma, estava desesperançado. Eu estava pensando em tirar minha própria vida. E aí Deus muda o curso, né, cara? Olha pra você ver, cara. Deus muda o curso para poder te usar. E aí Deus fala assim, filho, tem que estar disponível. Deixa que o resto eu faço, né? Esteja disponível. E aí nós fomos para essa viagem, foi muito bacana, o dia foi legal, né? Ela me mandou mensagem depois no Instagram agradecendo, falando que Deus tinha renovado, usado nossas vidas para renovar a esperança e a fé dela. E aí naquele mesmo dia, a última reunião, numa cidade vizinha lá também de São João del Rei, uma família que reúne, e mais uma vez Deus me dá o privilégio de ministrar para aquela família. E o ancião da família pede, faz uma oração por nós que a gente está precisando unir cada vez mais nossa família. Então, nós terminamos o dia orando e abençoando famílias, né? Então, a gente vê o propósito de Deus, né, cara? Na nossa disponibilidade, a gente vê o propósito de Deus. Cara, a família é o que faz a sociedade ser uma sociedade saudável, né? É muito forte isso, porque você vê a disfunção do próprio ser humano, o quanto a base familiar, os pais, eles são os alicerces para formar pessoas saudáveis, né? Cidadãos. Quando você fala da proteção, né? Cara, é extremamente importante. Tive vários desafios que as pessoas hoje enfrentam que são gerados lá na infância. Sim, vixe. Ontem eu fazia uma live com um amigo lá de Porteirinha, interior de Minas, e a gente falava sobre questão de influenciar, né? Sobre influências, né? E essa influência começa desde o ventre, né, cara? Desde o ventre. Eu contava algumas experiências e eu tive o privilégio, né? Eu sou privilegiado demais. E eu agradeço muito a Deus, né? Por Deus ter misericórdia de mim e fazer algumas coisas, né? Através de mim, né? Para a glória dele. E aí eu dizia, né, que eu fui o primeiro a me converter na minha família, né, o mais novo, primeiro a me converter. E assim, tive o privilégio de impactar nos meus irmãos, né, os meus pais, e de batizar minha mãe com 70 anos de idade, né, lá no Rio Jordão, em Israel, né. Então, assim, muito privilégio, né. E poder batizar meus 3 filhos, a Damaris, né, que hoje tem 18, o Levi, que hoje tem 16, e a Pietra, que tem 13. Então, eu batizei os 3 na piscina de casa, né. E aí você vê as crianças andando na presença de Deus, né? Meu filho, assim, arde por Jesus com 16 anos. Ele já é auxiliar na célula, já, né? Ele já está lá ministrando na célula, fazendo curso na igreja, né? Ele quer participar de tudo que tem na igreja. Ele vai segunda, vai terça, vai todos os dias na igreja. Fala, filho, se é para o reino, vai todos os dias. Ah, pai, mas tem que pegar Vai, não importa, filho. Para o reino, a gente investe no reino. Pai, tem um curso aqui, ali. Vai, tem dinheiro? Tem, então vai. Para o reino que precisar, nem precisa pedir, pode ir para a igreja. Então, assim, isso me alegra muito, né, o coração, né? Porque você vê que essa influência, essa semeadura está germinando, né? Você está colhendo os frutos, né, na vida dos filhos, né? Isso é exatamente, cara. Quando você fala... para mim não tem como não olhar para trás da sua trajetória de vida, daquele momento que você teve que decidir, né? ou ficar em um grande clube de futebol, ou ter que negar aquilo que você acreditava, e você decidiu continuar com sua fé, com o que você acreditava. E assim, tem uma passagem que fala que dos justos não tira os seus olhos, antes com os reis nos tronos os assenta para sempre. E assim são exaltados. Então, assim, e Deus te colocou entre os reis, entre os grandes dessa terra. Né? Se você está nesses ambientes, como está no PSG, com a galera que está no topo do esporte. Então, aí você vê lá atrás a sua decisão, a sua postura, a sua firmeza, assim como Daniel ali também, ele não se curvou. E olha só, olha os seus filhos hoje, olha a sua família, que incrível, sabe? É decisão, né, meu? A vida é feita de decisões, né? E é diária essas decisões aí, diária mesmo. E em todas elas eu vejo como ocasiões, como possibilidades, né? De influenciar alguém, né? Por exemplo, né? Eu
Depois que a minha esposa faleceu, obviamente teve um período de luto, né? E aí eu me relacionei com uma pessoa, essa pessoa estava indo na igreja, mas ainda não tinha se engajado 100%. Não era batizada, né? E aí Deus me usou para poder influenciar. E eu batizei, né, a minha própria namorada, né? Então batizei, influenciar a vida dela. Hoje a menina está na presença de Deus. Infelizmente a gente não prosseguiu, né? Não prosseguiu devido à correria, então a gente não conseguiu conciliar e nutrir o sentimento que havia, né, entre nós, que havia nascido. Mas a menina hoje está na presença de Deus, então a gente nunca sabe se de repente Deus nos conectou para que essa menina pudesse estar, né, com ele, né, firme, né. Então são as oportunidades que Deus vai nos dando e a gente vai tomando decisões em prol do reino, para que de fato Deus seja exaltado, né. E eu vejo assim, quando Deus escolheu Davi e mandou Samuel, né, escolher um rei para Israel, Samuel, mesmo sendo ele um profeta, né, renomado, tendo experiências com Deus, ele foi no olhar humano. Ele viu Eliabe, que era o filho mais velho de Jessé, e com aquele cara chegou, um cara fortão, um cara grande, um cara, né, bem vistoso, e ele falou, pô, certamente é esse. Deus, é isso aqui. E Deus falou assim, brother, não é esse não. Você está se confundindo. Eu não vejo como você vê, você está vendo sua aparência. E a Bíblia fala assim, e Deus fala assim, e Deus e o Senhor o rejeitou. Então Deus rejeita a aparência. Deus rejeita a aparência. Mas aí ele fala assim, porque eu, né, eu vejo o coração. Eu não vejo como o homem vê, mas eu vejo o coração. Então Deus escolhe Davi por causa do seu coração, né? Maleável, um coração inclinável, um coração obediente, um coração treinável, um coração que estava disponível. Então é isso que Deus vê, né? Não a aparência. A aparência ele rejeita, mas a essência ele aceita. Verdade, cara. Durante aqui eu vou anotando que várias coisas que você fala eu vou pegando de aprendizado, porque para mim o podcast é uma aula, tá? Se todo mundo que sentei eu aprendo demais. Estou aprendendo muito com a sua vida, estou colocando decisões que eu tenho que tomar aqui também, sabe? Minha vida. Amém. E Deus fala muito comigo aqui quando você fala. E cara, assim, já a gente se encaminhando para o nosso final, o que você atribui, Marcos, a sua trajetória de vida, todo o seu sucesso na carreira, na família, no esporte? O que você atribui, o que te fez chegar tão longe, ter tanto sucesso na vida, cara? Seria, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, demagogia demais, né? Da minha parte, atribuir o sucesso totalmente a uma pessoa, né? Ou a Deus ou a mim, né? Porque é um conjunto de fatores, tá? É um conjunto de fatores. Mas o versículo que eu me baseio muito Efésios capítulo 3 e versículo de número 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então o apóstolo Paulo estava mostrando para a igreja de Éfeso, né, que existia e que existe um Deus muito poderoso, onipotente, que nos faz viver coisas que nós muitas vezes não pedimos e não pensamos, porque vai além do nosso pensamento, né? Vai além do nosso pedido. Então Deus, ele alia o poder dele à disponibilidade que nós temos. Então eu atribuo todo o sucesso a Deus, porque toda a honra e toda a glória é dele, né? Ainda que eu tenha sido um instrumento, feito a minha parte, mas sem Deus eu não conseguiria ser campeão do mundo, eu não conseguiria ter sido campeão no Cruzeiro, eu não conseguiria ter sido um grande profissional, porque de repente, né, as ofertas que o futebol te dá, eu teria caído no meio do caminho, ficado no meio do caminho, como muitos e milhares ficam, né, no meio do caminho, querendo desfrutar antes do tempo e achando que vai conciliar tudo e não consegue. Então eu atribuo todo o meu sucesso, todo o meu êxito a Deus, que me deu todas as possibilidades e me levou muito além do que eu poderia. A gente sempre encerra
pelo menos como oração. Eu não sei se para você é tranquilo, né? A gente sempre gosta de encerrar os nossos apps com oração. E assim, sentindo no meu coração, te pedir para fazer uma oração para nós, né? Assim, por esse momento. E antes de mais nada, te agradecer, né? Assim, cara, quando eu fui estudar um pouco mais sobre a sua história, eu vim com uma perspectiva construída, sabe? Do Ceará, do Marcos. Para mim é grandiosíssimo conhecer de fato. Cara, eu tô saindo aqui com outra perspectiva sua, assim, sabe? Do ser humano, do quanto foi grandioso, assim, sua trajetória, sabe? Amém. Cara, fantástico. Seu testemunho, assim, eu tenho certeza absoluta que vai tocar muitos corações, muitas pessoas. Que bom. É bom, né? E eu contei só uma parte, viu? Tem muitas experiências, muitas experiências, mas vamos lá. Como o Diego falou, assim, muitas experiências. É uma aula, cara, uma mentoria pra gente. E fica o convite, tá? Portas abertas, quando você quiser voltar, você tem livre acesso aqui, já de casa. E, cara, a gente, né, no momento do nosso podcast, Deus nos mostrou muitas coisas, que a gente ia alcançar muitas pessoas, servir muitas pessoas. E isso aqui é uma prova hoje, tá aqui com você, que Deus usou a sua vida, usou os seus resultados, né? E também para glorificar o nome dele. Amém. E hoje é um cara que é o campeão do mundo, cara. Já sabe. Aleluia. Então, isso é incrível estar aqui. Eu tô pegando aqui a sua frequência, isso aí. Pra mim, eu tô sentindo isso, essa vibração é muito forte. E assim, antes da gente finalizar, já ir para nossa oração, você gostaria de deixar alguma mensagem para quem acompanha, para quem passa um momento de dificuldade, para quem quer ter sucesso, ou talvez não acredita nisso, ou no esporte, ou na vida, ou na família, sabe, em Deus? Deixa alguma mensagem, fica você livre para... Claro. A Bíblia fala, né, a gente sempre se baseia na Bíblia, né, no capítulo 24 de Mateus e versículo de número 13, né, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então, a minha mensagem é de perseverança. Perseverança no objetivo, no foco, né, que cada um tem, cada um dentro dos seus objetivos, mas não desistir. Então, a perseverança, ela sobrepõe, né, o desânimo, sobrepõe, né, muitas vezes um fracasso momentâneo. Então, você, de fato, ser resiliente e saber que ali no contexto bíblico, essa salvação, no que diz respeito somente a uma salvação eterna, mas a salvação de livramento, a salvação de vitórias, né, de conquistas. Então, o ser salvo é você ser vitorioso. Eu vou perseverar porque eu vou conseguir a vitória sobre esse obstáculo. Eu vou perseverar porque eu vou chegar no meu objetivo. Então, essa é a perseverança que Jesus fala ali, né? O que perseverar, que não desistir, ele vai conseguir o êxito, vai conseguir a vitória. Conseguir atravessar o mar, né? Vai conseguir ver os seus adversários sendo derrotados. Sim. E ele vai conseguir comemorar e levantar o título de campeão, né, cara? Então, essa é a minha mensagem, né? Seja um perseverante, uma perseverante, que Deus é contigo e você é mais que vencedor. Bacana, fechou. E a gente deixa nos nossos últimos episódios, a gente deixa um código. E o código de hoje, para quem pegar aqui, vão ter um ciclo de 4 códigos. Quando fechar os 4 códigos, a gente vai perguntar quais são, e quem tiver esses códigos vai ganhar algo que a gente não vai falar o que ainda, então a gente vai sortear isso. Então o código de hoje é campeão do mundo, campeão mundial, o código de hoje, em homenagem aqui, honrando nosso amigo que está aqui hoje, Ceará. Uau! Olha aí, estão até me homenageando, pô. Vamos orar então, queridos? Vamos orar e dentro dessa oração, você que está nos acompanhando aí também, né, é importante nós nos achegarmos a Deus com fé, né, cara? Eu tenho falado para as pessoas que Deus não é movido por necessidade, mas Ele é movido por fé. Então, às vezes a pessoa acha que por ter uma necessidade, uma dificuldade ou outra, que isso vai atrair a atenção de Deus, mas Deus é movido por fé, né? Então, é necessário que nós creiamos que Deus nos escuta e que Deus nos responde, né? Forte isso. Então,
É a sua fé, a minha fé, a nossa fé que vai mover a mão de Deus, né, em nossa direção. Tá? Então, é pela fé que nós vamos orar ao Deus Todo-Poderoso. Pai, querido e amado, eu quero te render graças por este momento singular, Pai, que vivemos aqui neste podcast Café com Propósito, Senhor, ou Café e Propósito, com o Douglas, com o Diego, papai, e todas as pessoas que estão nos acompanhando. Quero abençoar, Deus, cada pessoa que está acompanhando esse podcast, cada pessoa que vai assistir. Muitas delas, Deus, vão chegar somente na oração, vão pular, vão querer antecipar esta mensagem e vão chegar na oração. Mas aquelas que chegarem neste momento de oração, que elas tenham uma bênção especial, que elas sintam um toque especial, uma restauração na sua família, uma cura, Senhor, no físico, uma cura na alma, uma cura na sua mente. Deus, que eles sintam o milagre e que esse milagre venha de fato do reino, venha de fato do céu, que elas sejam tocadas de fato pelo Senhor, o Criador dos céus e da terra. E pela fé eu te agradeço pelo milagre, pela fé eu te agradeço pela tua bênção e agradeço também, Senhor, pela a amplitude que este canal, que esse projeto vai alcançar, Pai. Milhares e milhares de pessoas serão abençoadas por esse projeto do Douglas e por esse projeto do Diego, papai. No nome de Jesus, amém. Amém. Bom, cara, foi um imenso prazer ter você, uma honra tremenda. E sucesso para vocês tremendo. Também, cara. Obrigado. E na sua trajetória de servir agora de um nível diferente, mas o que você já fazia, mas de um nível diferente. Desejo sucesso total, que Deus te abençoe muito, irmão. Amém. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Até o próximo episódio. Forte abraço. Tamo junto.